Eu gostaria de ler um texto de 1 Coríntios capítulo 12. Se tem lugar do seu lado, você pode levantar a mão assim, senão você pode ficar em pé aqui na lateral. Ali tem lugar, o pessoal está apontando que tem lugar. E aí, se tiver algumas cadeiras lá fora, tem como colocar aqui na frente ainda. Aqui na frente tem lugar ainda, se alguém quiser sentar. Aqui tem vários lugares, espaços vazios. Ok, vou pedir a sua atenção agora. Texto de Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12, 13, 14. A gente vai ter dois momentos nesse culto hoje. O momento é de receber o pessoal que já foi batizado em outra igreja e por alguma razão agora está fazendo parte dessa igreja, que vem por integração. Algumas pessoas até por restauração, porque de alguma forma se afastaram de Deus e agora estão voltando. Mas antes de ouvir esses depoimentos, ou pelo menos essa apresentação, eu quero ler esse texto de 1 Coríntios 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus, não judeus, escravos, livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma parte, mas de muitas. E obviamente o texto vai descrevendo, no decorrer aí, todos os detalhes desse corpo. Quando nós declaramos que Jesus é Senhor da nossa vida, damos o passo do batismo, fazemos parte de um corpo, onde Cristo é o cabeça. Nós não somos independentes, isolados, mas fazemos parte de um corpo. E aí vivemos como corpo, nós não somos completos por si, nós precisamos uns dos outros. E quando nós celebramos esse culto de batismo e integração, nós estamos afirmando que nós precisamos uns dos outros. Quando nós fomos batizados não apenas por água, mas pelo Espírito, para formar um corpo, onde Cristo habita em nossas vidas e no nosso meio, para dar continuidade à missão que Ele tem para nós. E a gente vai ouvir agora a apresentação dos que vêm por transferência, e depois a gente vai ter um novo momento para ouvir o pessoal que vem por batismo, ok? Eu vou chamar todos os adolescentes que já foram batizados, que vêm por transferência para essa igreja, e todos os jovens que vêm por transferência. Vocês podem se posicionar aqui na frente agora, tem que ser rápido. Todos os jovens e adolescentes. Esse pessoal aí já foi batizado em algum momento, em alguma igreja, em algum lugar? Não tem mais não. Pessoal que vem por transferência. E eles, não vai dar tempo de a gente falar sobre todos os detalhes da história deles, porque a história deles é grande, é ou não é? Eles vão se apresentar, o nome, vão falar de qual célula participam, o nome dos pais, que é legal a gente saber, porque quem é um pouco mais antigo quer saber o nome dos pais, é ou não é? Então é coisa de antigo. Se ainda não é tão jovem, você espera. Você vai ter que esperar um pouquinho, ok? Eles vão se apresentar, nome dos pais, célula que participam, em qual igreja foram batizados, ok?
Bom dia, meu nome é Mariana Barcelos, eu sou de Grupi Tocantins, atualmente me mudei para Além, moro com a minha irmã Débora, meus pais Aldeni, José Barcelos e Fabiana. Eu faço parte da célula do Gustavo e da Gabi e eu decidi me integrar nessa igreja, já tem um tempo que eu frequento e eu me batizei na Assembleia. Atualmente vim morar em Lenha e estou congregando aqui. E estou muito feliz por todo o apoio que a minha célula me deu. Obrigada, galera. Oi, bom dia, eu sou Caleb, tenho 14 anos. Eu batizei na Bethel Church, nos Estados Unidos. Meu pai é a Pauline e... Não, Meu pai é o Rony e minha mãe é a Pauline. E eu estou muito feliz por me agregar na igreja, fazer parte de uma igreja tão legal dessa. Bom dia, meu nome é Mark, eu fazia integração, tenho 14 anos. Eu também batizei nos Estados Unidos, lá na Bethel Church. E meu pai é o Rony, minha mãe é a Pauline, eu faço parte da célula do Lucas. Bom dia, gente. Meu nome é Beatriz. Meu pai é o Maurício e minha mãe é a Ellen. Eu faço parte da célula do Bruno. E eu fui batizada na Reino de Cristo. Eu estou muito, muito feliz de estar integrando. Bom dia, meu nome é Ana Cecília. Eu sou filha do Rio Mar Mineiro e da Rosângela. Eu sou da célula do Bruno. Eu sou batizada desde 10/4/2021. E eu estou muito feliz por estar integrando hoje. Bom dia, meu nome é Débora, eu sou filha da Lourdes e do Mauri. Eu estou fazendo integração, me batizei em 2002, aqui no Rio, e estou muito feliz também. Muito bem. Deus abençoe, que bom vocês fazem parte desse corpo. Agora eu vou chamar os adultos, né? Os não tão jovens assim. Pode chegar aqui agora, é sua vez. Todo o pessoal adulto que vem por integração, são vários nomes, eu não vou citar todos aqui, podem chegar. Você botou um vestido bem chamativo para ninguém perceber. Você chega aqui, a pessoa que fala chega aqui, ó, beleza? Vem aqui, você é o primeiro? Vem aqui, aí você fala, aí vem chegando aqui na frente por causa da fila. Muito bem, esses são então uns um pouco menos jovens do que os outros que vão falar um pouquinho, vão se apresentar para a gente conhecer melhor. Até o que eu esqueci de falar antes, né? Na célula eles poderão contar um pouco mais da sua história, né? Isso é importante, a gente compartilhar na célula a nossa história. Não dá para contar em 5 horas, mas esse é o objetivo. Façam isso, se não fizeram ainda, façam isso na semana, compartilhando com os demais para que conheçam vocês melhor. Bom dia, meu nome é Dom Marcos, eu fui batizado desde 2013 aqui em Luiz Eduardo. Eu venho em transferência da Assembleia de Deus. Hoje estou fazendo parte aqui da Igreja Comunidade Cristã. A minha célula é do Márcio e da Thalita. Meu nome é Eliana, eu me converti eu tinha 15 anos, me batizei em 95 na Igreja Batista Boa Vista de Vitória da Conquista, e hoje eu estou aqui através do meu filho e do pastor também, né, que me apoiou e me ajudou numa parte que eu estava muito sensível. Sou da célula de Claudemir e da Sinara. Sou muito grata a Deus por estar aqui hoje. Bom dia, meu nome é Leonardo,
Eu vim do Paraná em 2020, eu era membro da Igreja Metodista do Brasil lá, eu e minha esposa, a gente ficou até o ano passado sem frequentar nenhuma igreja, sem buscar a Deus, né? E ano passado a gente tomou a decisão de resgatar nossa identidade e buscar a Deus de fato para o nosso lar, para a nossa vida, porque estava fazendo muita falta, né? E atualmente eu faço parte da célula do Mateus da Indiara e hoje eu estou integrando na comunidade cristã aqui no Luiz Eduardo. Bom dia, meu nome é Marcos, me batizei aqui, nessas mesmas águas, em 2009 e vim na Igreja Missionária Unida. E hoje é um prazer muito grande estar fazendo parte dessa família e um prazer maior ainda da minha esposa, futura esposa, que eu vou casar com ela ainda esse ano. E ela fazer parte disso tudo. É uma volta muito grande e muito importante para mim. É isso. Bom dia, meu nome é Glenda, eu faço parte da célula do Neymar e da Carla e me batizei em 2008. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maicon, eu também faço parte da célula da Carla e do Neymar. Eu sou muito grato a Deus pela vida deles também, porque a gente fez ao contrário. Em vez de vir na igreja primeiro e depois na célula, a gente começou a frequentar a célula na casa deles e depois a gente veio para a igreja. Eu também estou vindo por integração, vim de outro ministério e sou grato a Deus pela essa igreja. Amém. Bom dia, meu nome é Rebeca. Eu me batizei em 2014 na primeira igreja batista. Eu passei a frequentar a comunidade a partir do dia 8 de janeiro deste ano e eu faço parte da célula da Indy e do Mateus. Bom dia, meu nome é Simone, sou batizada desde fevereiro de 2010. Hoje eu faço parte da célula do Rodrigo e da Maria e eu estou muito feliz pela oportunidade de congregar com vocês e muito grata. Bom dia, meu nome é Sérgio, venho de Pato Branco, já faz um ano e 8 meses. Tá? Sou batizado faz 2022, pertencia 2002, aliás. E eu pertencia na igreja, a comunidade cristã de Pato Branco, né? E agora vou congregar, fazer parte dessa igreja aqui também. Bom dia, meu nome é Eliane. Então, como meu marido falou, a gente veio de Pato Branco, Paraná, lá da terra da Bozena. Então, eu me batizei em 2002 e foi da onde Deus me resgatou. Deus me tirou de um lugar de cegueira e me trouxe para um lugar de vida, onde eu consegui enxergar Jesus e Ele cuidou de nós até aqui. Nós passamos por várias tribulações na nossa vida, não foi fácil. Tivemos uma perda de um filho que arrasou com a nossa vida, deixou assim a gente no chão. Isso aconteceu em 2017. Mas a gente crê no Deus que a gente serve. E Ele até hoje tem nos sustentado, dado força a nós para a gente conseguir superar todas as dificuldades que a gente passou. E se não fosse Jesus na nossa vida, hoje nós não estaríamos aqui. Mas Ele é tão fiel, Ele é tão justo, Ele é tão bom, que Ele acalentou o coração meu e do meu marido. E através do seu grande amor, hoje nós estamos aqui, congregando nessa igreja, que é uma bênção de Deus. Muito obrigada por tudo. E a gente é da célula da Merle e do Palito. Obrigada por tudo. Bom dia, sou Ridelmar, sou mineiro de Minas Gerais, lógico, né?
Fui batizado em 2009 e estou aqui para fazer parte da integração. Faço parte da célula da Anitta, que está ali. É um prazer estar aqui e uma bênção estar aqui. Obrigado. Bom dia, eu sou a Rosângela do Rio Del Mar. Nós viemos da igreja Rompendo em Fé, através da nossa filha do meio, que foi muito bem acolhida pelos adolescentes dessa igreja. Gratidão a vocês. Esse é o nosso filho Davi, e temos mais uma filha, Ana Esté, que está no processo. E fazemos parte com muita honra, muita gratidão da célula da Anitta. E que Deus trabalhe em nós e eis-nos aqui. Muito obrigado, podem tomar seus lugares. Amém. Eu vou só ler, agora a gente vai passar para os testemunhos dos batizandos. Eu quero ler só um texto de Atos, uma história, você só pensar alguns versículos dela. Diz lá que um homem chamado Felipe foi enviado por Deus a um lugar, a uma estrada, e nessa estrada teve um encontro com um alto funcionário de um rei, que estava na sua carruagem lendo uma parte do profeta Isaías. E Felipe, ao se aproximar da carruagem, ouve a leitura, e aí ele se aproxima e depois começa uma conversa. E uma das perguntas é: você entende o que lês? Aí o alto funcionário diz: como é que eu posso entender se ninguém me explica? Como é que eu posso entender se ninguém me explica? E aí Felipe começa a explicar tudo aquilo que aconteceu com Jesus, todo o contexto daquela leitura. E eles continuam pelo caminho. Felipe continua explicando, e de repente esse alto funcionário, enquanto está viajando, diz o seguinte: veja, aqui tem água, será que eu posso ser batizado? E aí Felipe responde: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. Então eles desceram na carruagem, foram à água, e lá Felipe batizou o alto funcionário. Esse processo nós valorizamos como igreja. Queremos que cada pessoa entenda o porquê do batismo, o porquê da igreja, o porquê da célula, o porquê da integração. Porque se nós não entendemos os porquês, nós não podemos, não sabemos, não conseguimos participar. Por essa razão, o discipulado temos colocado como prioridade. E o pessoal que vem por batismo, já teve esse momento do discipulado, do 1 a 1, de sentar com alguém, ler a Bíblia, orar juntos, compartilhar um pouco da sua vida e ter assim o seu momento de crescimento, de compreensão, alguém se importando com essa pessoa e explicando as questões que muitas vezes através de um microfone não é possível explicar. Não consigo responder todas as perguntas que aqui estão sendo geradas na sua mente agora. Mas você pode conversar com alguém que pode explicar essa grande verdade. E o batismo, no nosso entendimento, baseado na palavra de Deus, não é um ritual mágico, não é apenas um descer as águas, fazer uma declaração qualquer, mas tem a ver com a nossa compreensão, tem a ver com a nossa fé, com o nosso acreditar. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele perdoou os meus pecados, que Ele me limpou, que Ele me lavou, me deu nova vida, e eu declaro agora, através do batismo, que eu morri, aquele velho Helmut morreu, e nasceu um novo Helmut, não por ele, não pela força dele, mas pela força do Espírito Santo, pela força da palavra de Deus, pelo poder desse nome precioso de Jesus, nasce de novo um novo homem.
E essa declaração nós fazemos quando nós vamos ao rio e praticamos o batismo. Mas antes disso, a gente quer ouvir os depoimentos, a gente quer ouvir o que o pessoal tem a compartilhar. Já falei, não dá para compartilhar a vida toda. 2, 3 minutos aí para a gente entender um pouquinho o que aconteceu na história. E obviamente na célula você terá a oportunidade de falar mais sobre isso, ok? Eu vou chamar todo o pessoal do batismo da célula do Cláudio e da Fabrícia. Pode chegar aqui. Todo o pessoal, já para a gente unir forças. Amém, amém. Então vocês vão dar o seu testemunho. Começa, o primeiro casal são vocês mesmo, casal recém-casado, e uma semana com aliança diante do Senhor, né? Tempo de festa maravilhoso. Por favor, vocês têm aí um pouquinho para compartilhar da vida de vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Tiago. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho, da minha vida e da minha mudança. Pois hoje eu vou me batizar. Graças a Deus, graças a Jesus, que me resgatou. Então, eu vinha vivendo uma vida enganosa, uma vida de festas, de bebida, de vícios, fumando cigarro eletrônico. Uma vida assim, sem sentido, uma vida mundana. E para mim estava bom, estava ganhando dinheiro, gastando, não via motivo para mudar, até que as coisas começaram a travar, começou a dar errado no trabalho, dos negócios, e eu comecei a perder bens, perder coisas, e me senti literalmente lá embaixo. Aí comecei a buscar a Jesus, buscar a Deus, e eu quero agradecer aqui também a minha irmã, Franciele. Ela foi a primeira da minha família a se converter, e ela estava em oração, muito em oração por mim, e através das orações dela, Deus me apresentou uma pessoa, o Paulo, e um dia ele falou assim: vem conhecer a minha igreja, a igreja que eu congrego, que é a comunidade cristã. E eu chamei a minha esposa no dia 26, no culto do dia 26 de maio, para a gente ir no culto. Nesse culto eu fui tocado. O Espírito Santo literalmente tocou na minha vida. Eu entendi, eu me aquebrantei. E de lá para cá, só bênçãos vem acontecendo na minha vida cada vez mais. E eu estou entendendo o sentido de seguir Jesus, seguir a Deus. Comecei a participar da célula, participo da célula do Cláudio e da Fabrícia. E nesse período já iniciamos o discipulado. Decidi a me casar e a me batizar, coisa que nunca passou na minha vida. Eu pensei assim, um dia eu vou me batizar, enrolando só, né? Aí assim, a bênção que caiu foi assim, na hora, já deu vontade de casar, de mudar a vida, de batizar. E hoje estamos aqui, né? Eu estou casado na bênção do Senhor. E hoje eu vou me batizar nas águas, aceitar o meu Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador. E pronto, para encerrar aqui o meu depoimento, eu só quero falar a todos vocês que ainda não tomaram a decisão de aceitar Jesus, pois tomem, porque Ele é maravilhoso, Ele transforma as vidas. A minha Ele transformou literalmente, vem transformando. E sigam Jesus,
tome a decisão, porque é inexplicável. Obrigado a todos. É isso aí. Bom dia a todos. Me chamo Maílza. Sou esposa do Tiago, agora oficialmente, com a graça de Deus. Então, para começar, nós fomos umas pessoas assim do mundo, né? Onde Deus tocou o nosso coração. Nós éramos pessoas que viviam em festas, bebidas, não pensavam em nada, só pensavam naquele momento, né? Como Deus, Ele tem um momento certo, o tempo certo para cada um. E foi onde nós chegamos nesse tempo, que como meu esposo falou, o Paulo, ele apresentou a igreja, comunidade cristã. Foi onde nós nos sentimos quebrantados pelo Espírito Santo. E foi uma coisa tão boa, um movimento tão bom em nossa vida, que nós não temos nem explicações, né? Então, a partir desse momento, eu vi nossa vida sendo transformada, onde eu jamais imaginaria que a nossa vida ia prover o nosso casamento e logo após iremos nos batizar aqui, vai ser nesse momento maravilhoso. Então, foi uma transformação maravilhosa, só tenho que agradecer. E também agradecer a Fabrícia, ao Cláudio, pela célula, discipulado, por a gente estar aprendendo cada dia mais com eles, né? E eu só tenho que agradecer, e é uma paz, gente, que vocês não imaginam. Então, a gente só quer falar, para quem não tem ainda, não aceitou, faça, gente, o batismo. É a melhor coisa que vocês têm que fazer. A gente está nesse mundo, sabe, para... Eu estou nervosa. Ai. Tudo nesse mundo é passageiro. E a vida com Deus é eterna, viu? Só isso que eu tenho que dizer. Bom dia, gente. Meu nome é Joelma. Eu escrevi, tá? Porque senão eu ia me perder. Vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu vim de uma família católica e espírita e sabia o básico sobre religião e sobre Deus. Sempre questionei muitas coisas a Deus pelo fato de ter sido abandonada pela minha mãe aos 4 anos e por ter perdido meu pai aos 14 anos. Ao longo da minha vida, muitas coisas me afastavam de Deus e por várias vezes tentei me matar. Mas Deus sempre cuidava de mim, me enviava pessoas. Uma delas foi a família de Marquinhos, que cuidou de mim e me honrou. Com o tempo, tive minhas filhas e meu relacionamento com Deus começou a mudar. Eu conversava, pedia proteção, mas para mim ainda era vazio. Ano passado, resolvi batizar as minhas filhas na Igreja Católica. E assim foi feito. No dia 23 de abril de 2023, elas foram batizadas. Mas era para ser um dia feliz e se tornou um pesadelo. Depois do batismo, fomos para minha casa e coloquei uma mandioca para cozinhar. E na correria, acabei me esquecendo de tirar a pressão da panela. Quando abri, ela explodiu no meu rosto. Veio vapor, água quente, mandioca e queimou o meu rosto. Eu tive queimadura de 1º e 2º grau. Foi o dia que mudou completamente minha vida. Eu falava com Deus o tempo todo. Eu questionava, queria explicação, estava feia. Olhava no espelho e chorava. As minhas filhas chegaram a falar que não queriam ficar comigo porque eu estava feia. E eu só pedia a Deus para que ficasse boa logo. E assim aconteceu. Com uma semana, estava com o rosto completamente limpo. Quem me viu não acreditava. Foi um milagre de Deus. Esse tempo que fiquei em casa, nas minhas conversas com Deus, eu pedi a Ele para me tirar de todos os lugares que não me pertenciam. E quando voltei a trabalhar, senti que não era mais o meu lugar.
E Deus mais uma vez me mostra que estava comigo. Me enviou um anjo que me mostraria o meu valor e principalmente quanto sou amada. Esse anjo me deu um emprego novo e me apresentou a Jesus. Me levou para a comunidade cristã, onde estou aprendendo cada dia mais. Hoje estou aqui para aceitar Jesus como meu único Salvador, porque sei que toda a minha trajetória Ele não me abandonou. E é isso. Bom dia, meu nome é Antônio e muita gente aqui deve me conhecer porque eu tenho um nome de farra, de festa, de alegria. Fiz muita farra nessa cidade por mais de 15 anos. Então vivia num mundo muito louco, muito doido. Mas mesmo assim, um dia eu observei a minha neta Clara caminhando com Cristo. Em seguida, eu vi meu filho, Antônio, caminhando com Cristo. Aí eu vi que eu precisava caminhar com Cristo. Resolvi me entregar a Ele, me corrigi, me perdoei, busquei todos os meus erros e entreguei a Ele e comecei essa caminhada com Cristo. E na igreja comunidade eu achei o meu tesouro, que é a minha fé e a minha relação com Cristo. Eu quero agradecer do fundo do meu coração esse casal maravilhoso, Cláudio e Fabrícia, que nos ensina a caminhada de acordo a Bíblia nos diz para viver em paz. Quero agradecer minha família, está toda ali no fundo. Eu estou com duas mães hoje, duas mães ali. Mãe Céu e minha mãe Lourdes, meus filhos, Ayrton, Arthur, meus amigos, meus compadres, estão todos aí para me ajudar a segurar na mão de Cristo com tudo que eu procuro nele. E eu declaro Cristo como meu único Salvador. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Josielma, muitas pessoas me conhecem como Joyce. Estarmos aqui hoje é resposta de muitas orações de meu filho, do amigo dele, Paulo, que sempre está com ele, Fabrícia e Cláudio, que somos da célula deles, eles também sempre estão ao nosso lado. A minha cunhada Glória. E assim, antes de conhecer o Senhor, eu me sentia fraca, sem força para lutar. Quando surgiu um problema, logo eu achava que não tinha solução, que ia ser difícil resolver, que eu não sairia desse problema, que não ia passar. Mas graças a essas pessoas que oraram por mim, né, em especial o meu filho, Paulo, Fabrícia e Cláudio, e a minha cunhada Glória, que sempre oraram por nós, hoje eu já me sinto diferente, já tenho força, me sinto fortalecida. E depois que tive mais conhecimento e senti o quanto Deus é maravilhoso e perfeito, passo pelas provas, como diz aquela música do irmão Lázaro, né? Dando glória a Deus. Né? Porque hoje eu tenho plena certeza de que Jesus morreu na cruz para me salvar e que Deus o ressuscitou. Estou convicta de que em Cristo Jesus tudo pode, pois Ele me fortalece todos os dias. E se é graças a Ele que tenho o direito da salvação, perante todos vocês, eu aceito Jesus como meu único Salvador. Hoje, aqui e agora.
Bom dia, meu nome é Solange, sou esposa do Reginaldo. Primeiramente agradeço a Deus. Eu trouxe já até um lencinho aqui, porque hoje eu já cheguei e já chorei muito. O pessoal do louvor começou a cantar e já me tocou muito. Agradeço imensamente Cláudia, Brigitte, a Fabrícia, a Brigitte também, né, e o Helmut, por nunca ter desistido de nós. Já há muito tempo a gente vem fazendo cursos na igreja, mas sem compromisso. E eu sei que muitas pessoas dessa igreja oraram por esse momento, e eu agradeço por as orações. E eu tive depressão 2 vezes. Por muitos anos, eu tive um vazio espiritual muito grande. E eu fiquei durante 4 anos orando diariamente. E eu chorava e eu pedia a Deus: Senhor, tira essa angústia de mim. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu não sei por que eu tenho essa angústia. E se o Senhor quer que eu leve a palavra para as famílias, o Senhor quer que eu bato nas portas e fale sobre o Senhor me fala, que eu não estou entendendo. Que eu busquei em muitas igrejas essa paz de espírito, porque as pessoas falam muito dessa paz de espírito, eu buscava em muitas igrejas. E durante 4 anos eu falo: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando, porque me fale qual igreja que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer para tirar essa angústia. Procurei muitas terapias, eu busquei incessantemente o dinheiro, eu procurei reconhecimento profissional, eu consegui, até que eu fui reconhecida profissionalmente, creio que eu fiz um trabalho bom na odontologia. Eu recebi o dinheiro que eu gostaria, cheguei num patamar que eu fiquei muito feliz financeiramente. Busquei esse reconhecimento das pessoas. Só que essa angústia continuava. Uma família maravilhosa, um esposo maravilhoso, filho, casa, viagens, e essa angústia continuava. Ano passado, quando eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal, que eu fiz a minha transição de carreira, eu fui muito tocada quando ele citou o versículo de Gênesis 1:26, que fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. E aquele versículo me tocou muito, porque eu não estava me reconhecendo como filha dele, e sim sou como filha do meu pai. E após terminar o curso, me veio assim: escuta a música. Eu nem sabia o nome da música, mas me veio a música. Nossa, agora eu esqueci, que eu acho que eu estou nervosa, né, Helmut? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, a sua presença me atraiu. E quando eu comecei a escutar essa música, eu ajoelhei e comecei a chorar muito, porque naquele dia eu resolvi não ir com meu marido, com meu filho para Barreiras, que um amigo nosso estava inaugurando uma loja, e eu fiquei muito tentada aí. Só que eu tinha esse curso que falava justamente sobre a Bíblia, era um curso que falava sobre a palavra, e eu falei assim: eu queria muito ir para lá, mas algo me disse que eu preciso assistir essa aula hoje. E essa aula eu entendi que a vida inteira eu estava colocando as coroas no dinheiro, no reconhecimento das pessoas, da minha profissão. E eu falei: caramba, não é nada sobre isso.
eu conquistei tudo aquilo que eu queria, só que não é sobre isso. Porque a minha angústia não parou, mesmo eu conquistando tudo isso que eu queria. E foi quando esse ano nós resolvemos estudar a palavra. A gente começou a buscar a ajuda da Fabrícia e do Cláudio, para a gente entender, porque a gente começava a ler, a gente não entendia, eu e meu marido, a gente não entendia. E a gente falou, a gente precisa buscar ajuda. E foi quando a gente decidiu esse ano participar do discipulado, da cela, resolvemos nos batizar. E aqui estamos porque a gente crê muito hoje que a minha vida é realmente ajudar as pessoas a entenderem que tudo é para Ele, que nada, eu consegui tudo na força do braço, e que a vida com Ele é muito mais leve, muito mais prazeroso, e que eu preciso levar isso para as pessoas que estão angustiadas, como eu vivia angustiada, e procurando coisas onde não estava alegria. E é isso. Acho que eu falei demais, né? Bom dia a todos. Meu nome é Reginaldo. Sou esposa da Solange, como ela falou. Meu filho Enzo está ali, que eu agradeço imensamente a sua presença, Enzo. Eu estou de olho aberto, gente. É que parece, eu sou japonês, é que eu chorei bastante já. Tá? Não estou com o olho fechado, não. Mas é que assim, no louvor, antes do pessoal chegar, já estava tendo, né, o ensaio das músicas do louvor. E eu comecei a chorar bastante. Aí o meu filho falou, nossa pai, faz tempo que eu não vejo você chorando. Desculpa. É que me tocou muito, tá? E aí, né, eu fiquei pensando bastante. O que eu vou falar lá, né? No dia do meu batismo, o dia que eu, hoje, com 50 anos, estou me batizando, né? Eu já estou meio velho, né? Sei lá. Vou me batizar. Aí eu estou vendo tantos jovens, né, se entregando já a Jesus. E eu fico muito feliz por isso daí, quando vocês se entregam a Deus, já desde pequeno, porque eu acredito que vocês vão evitar muitas coisas ruins que poderiam acontecer, que aconteceu comigo, tá? Então assim, você buscar esse ambiente, que eu acho um ambiente seguro, é essencial. Você tem que buscar um ambiente seguro. Você tem que procurar a verdade, né? E muitas vezes essa verdade nos são trazidas, né, por outras pessoas que às vezes realmente não conhecem a verdade, que eu acredito hoje que a verdade está em Deus, está em Jesus Cristo. Que isso sim é a verdade que a gente tem que levar para a nossa vida. Às vezes a gente fica buscando coisas, né, explicações para tentar minimizar algum pecado que a gente está fazendo lá fora, né, com verdades relativas, né, com crenças relativas, só para tentar acalentar nosso coração, mas a gente sabe que não vai acalentar, porque não é verdade. Então, a partir do momento que eu resolvi me entregar a Jesus, eu sou de uma família católica, tá? Só para vocês me entenderem, né? Venho meus ancestrais, por ser japonês, do shintoísmo, do budismo e tudo mais, mas assim, eu vejo que tem algumas verdades, para mim, hoje são relativas, né? São relativas, e hoje eu estou encontrando a verdade. Eu sempre fui um cara que tentei buscar a verdade, desde pequeno eu sempre era muito questionador. Eu acho que os jovens são muito questionadores, né? A gente fica perguntando, mas por que isso? Mas por quê? Será que Deus permite alguma coisa assim? Eu sempre fui questionador, e meus amigos me falavam assim, lá vem o Reginaldo, né? Ficando, por quê? Por que é isso? Por que é aquilo? Né? Então eu sempre fui muito questionador. E eu sempre me achei uma pessoa boa,
Mas a partir do momento que eu comecei a observar os meus pecados e entregar isso a Jesus, eu percebi o quanto eu era pecador, o quanto eu sou pecador, e que eu tenho que externar isso daí e servir como exemplo para outras pessoas, para justamente vocês não sofrerem aquilo que eu sofri. Fui fazer medicina, e a gente busca sempre a verdade. Em medicina a gente acredita, a gente quer fazer as coisas como é uma verdade para a gente aplicar para os pacientes. E a gente sabe que muitas coisas que foram aplicadas lá no passado, né, hoje a gente abomina. A gente fala, nossa, no século passado, em medicina fazia tal procedimento que hoje não é uma verdade, é uma mentira. E aí a medicina vai evoluindo. Mas assim, aí eu percebi, eu fiquei pensando assim, poxa, mas onde que está realmente o livro que me vai trazer a verdade? O melhor livro de medicina que eu poderia me espelhar, poderia estudar, está aqui. Aqui realmente está o livro, o melhor livro de medicina, que é a Bíblia. É o melhor livro de agronomia, o melhor livro de direito que você pode ter na sua casa. Então, se você estudar isso daqui, você vai ter o melhor livro da sua profissão, o melhor livro da sua vida. Obrigado, Helmut, obrigado, Brigitte, obrigado, Cláudio, obrigado, Fabrícia. Obrigado a muitos amigos que aqui estão, que eu sei que vocês oraram por mim, para a gente estar nesse momento aqui. Eu não quero nominar, como eu falei outra vez, eu não quero nominar, porque eu conheço muita gente aqui que oraram por mim e pela Solange, e que pode ter certeza que vocês estão nas nossas orações. Muitos amigos nossos que não estão aqui, não se batizaram, vai estar nas nossas orações para um dia estar aqui presente. Muito obrigado. Amém, amém, pode sentar. Chamar o pessoal da célula do Mateus Indiara, Léo, Renata, Emerson e Débora. Chega aqui, vocês vão ter que vai começar? Bom dia, meu nome é Mariângela. Resumindo minha vida em 2 minutos, minha vida com Deus começou quando eu era criança, em torno de 6, 8 anos. Meu tio, minha tia, meus primos próximos à minha idade, me convidaram a frequentar a igreja. Na época, meus pais eram católicos. E eu comecei a frequentar a igreja pequena. E, a partir daí, começou a minha jornada com Deus. Eu comecei a gostar, comentava sobre isso em casa. A minha mãe começou a frequentar a igreja. Meu irmão mais novo, minha avó e depois meu pai. E a partir daí, desde então, aquelas indas e vindas, mas sempre com a palavra de Deus no coração. E me mudei para Luiz Eduardo em 2020, ano passado, ano retrasado, não me recordo. Eu e meu marido decidimos frequentar uma igreja aqui em Luiz Eduardo. A primeira igreja que a gente foi, a primeira igreja que a gente ficou foi aqui a comunidade. Estamos aqui desde então. Eu já tinha me batizado criança, mas resolvi batizar de novo com a consciência do batismo, com a consciência de que Deus, além de meu Salvador, também é o meu Senhor. É isso. Bom dia, meu nome é Marcos. Eu nasci num lar cristão e um certo tempo da minha vida
eu e minha família, a gente se desviou. E aí eu moro em Luiz Eduardo há 8 anos. Desde quando eu moro em Luiz Eduardo, eu frequentava outras igrejas, de domingo a domingo. E, de fato, não vivi uma comunhão com Deus. Porque de domingo a domingo tem 6 dias. E esses 6 dias, se a gente não vive, de fato, uma comunhão com Deus, o inimigo, ele é uma brecha muito grande para o inimigo. E aí, esse ano, eu e a minha noiva decidimos visitar a comunidade cristã e fomos bastante acolhidos, gostamos e fomos convidados pelo Mateus, que foi meu líder, meu discipulador, junto com a Indiara, e a gente começou a participar da célula. A célula foi, como o Helmut falou, é um tratamento único, né? É 1 a 1, é um acolhimento diferente. E aí Deus abriu minha mente, né? De fato, para mim poder seguir esse caminho. E de lá para cá, poucos meses, Deus tem mostrado e abrido a minha mente para o que de fato importa nessa vida, né? Jesus, ele está a todo tempo nos convidando a ter uma vida única com Ele. E muitas das vezes a gente fica preso às coisas do mundo, né? Que são de fato prazerosas, mas eu reconheço que o único caminho que leva de fato à felicidade eterna e que Deus está com nós em todos os momentos é o caminho de Deus. E esse ano também vou casar. E por esse motivo de decisões, eu estou em fase de construção da minha base, da meu alicerce. E não existe alicerce mais sólido, mais firme e mais prazeroso que de fato preenche o nosso vazio que o caminho de Deus. O caminho de Deus, ele é único. E agradeço a Deus por tudo, por estar aqui nesse momento. É um momento de gratidão, de entrega e um passo muito grande a Deus. Obrigado. Obrigado, Mateus. Obrigado por toda a minha família que está aí presente. Quem é a próxima? Bom dia, meu nome é Edroana, tremendo um pouquinho. Vou dar uma lida mais ou menos, tá? Há 6 anos estive aqui na frente, no batismo de um grande amigo. Aceitei Jesus. Já foram 3 vezes que eu aceitei Ele. Mas alguma coisa me afastava de Deus. Não por falta de acreditar, porque sempre me emocionava quando alguma amiga falava de milagres e a resposta que ele dava. Mas nunca consegui estar ligada espiritualmente com Deus. Talvez porque nunca, como eu sempre falo, tive uma vida sempre tranquila, pais presentes, amigos fiéis. E até o que eu pedia para Deus, queria casar com o marido com a letra E. E hoje eu casei com o marido com a letra E, né? Queria ter um casal de gêmeos, não tive o casal de gêmeos, mas tenho 2 filhos, um menino e uma menina, né? E uma outra promessa que eu pedia, que eu acho que Ele vai me preparar lá na frente, que hoje eu entendo. Não tenho mágoas de ninguém, não tenho ressentimento. Igual eu falo, minha vida sempre foi muito tranquila. Talvez por isso que eu não consiga não é a presença dele, mas talvez eu não consiga buscar sempre ele, né? E conforme a vida foi passando, eu comecei a me perder na vida, sem saber o que eu queria, quem eu sou verdadeiramente, né? E já me perdi aqui. Me perdia, não conseguia saber quem eu era de verdade e o que eu gostava, o que eu queria para a vida. Qual seria o meu propósito? Estava no piloto automático. Fui atrás de terapias, coach, tudo que eles falavam eu já sabia, mas não conseguia seguir em frente. Sempre desanimada, perdida de mim, pensando qual o meu propósito. Ano passado, no início desse ano, no curso Mulher que Prospera, senti Deus trabalhando em minha vida. Cada lição, grandes descobertas. Comecei a abrir mão de algumas prioridades, que achava que eram prioridades.
Deus veio trabalhando no meu coração a cada dia. E hoje, com a sua ajuda, descubro quem eu sou e o que eu quero. Pois sinto a presença de Deus em todo o meu caminhar, com muita clareza e direcionamento. E hoje entrego por completo a Ele. Digo sim ao meu Salvador. E aí eu queria agradecer a minha amiga Débora, que há 6 anos atrás começou a batalhar na minha vida, a minha célula, né? Que cada um trabalha todo dia comigo, em um curso, me acompanhando, né? Sempre me trazendo para a igreja. E hoje eu declaro, sim, que Deus é meu Salvador. Obrigada. Bom dia. Eu tinha separado algumas coisas aqui para não me perder, porque se eu fosse esperar o que viesse do coração, eu só ia chorar. E nem parece que tem 10 anos de sala de aula. Bom, ao pensar no testemunho do que eu ia dizer hoje, eu cheguei numa reflexão do que me trouxe até aqui, como foi minha caminhada. Sempre tive muito amor e direcionamento dos meus pais, mas não uma educação cristã, talvez pelo formato dessa família, que não era nem um pouco tradicional. Tive altos e baixos no meu relacionamento com ele, e me marcou muito o momento onde eu me revoltei contra ele. Não me orgulho disso. Mas hoje eu compreendo que foi a única forma que ele teve para unir a minha família. E na perda do meu pai, eu ganhei um outro irmão e uma outra mãe, e fortaleceu os laços com os meus outros irmãos e a minha mãe. Mas ainda assim não tinha um relacionamento muito íntimo, me sentia muito distante dele. Até que com um pedido de oração, ele colocou no meu caminho o meu marido. Que eu digo que é um pedido de oração porque eu pedia para ele me mandar um esposo que me mostrasse o que é o casamento, da maneira como ele queria. E ele me mostrou muito mais do que isso, ele me ensinou o caminho até o Senhor. E quando teve o momento de vir para Luiz Eduardo, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu tinha muitas dúvidas, muita angústia, muito medo em vir, se era isso que ele queria para mim. E a todo momento que eu perguntava para ele, falava, me dê direcionamento, meu coração ardia, como um chamado para cá. E essa mudança, eu ouço, né, dele como um direcionamento. Não é isso que eu tenho para a sua vida, eu tenho muito mais para te dar. Muito mais do que você possa pedir e imaginar. E aqui a gente frequentou a célula, ele se batizou, que era um desejo do coração dele, mas também tinha muitas crenças presas, e comecei o discipulado meio empurrado, mas foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, pois a cada célula, a cada semana no discipulado, eu tinha um anseio ainda mais de conhecê-lo, e vivi coisas que só poderia ter vindo dele, e que houve a confirmação no Vida Vitoriosa. Eu lembro que quando eu fui fazer a inscrição, eu perguntei se era só para quem tinha intenção de batizar, porque até então eu ainda não tinha isso muito, o entendimento, né? E hoje eu tenho o entendimento disso. Mas foi lá nas falas do pastor e dos grupos pequenos que tudo fez sentido, entendi o sacrifício dele, o porquê, me perdoei, liberei perdão, e entendi o significado do batizado. Ontem eu era uma criatura, hoje ele me faz nova e nasce uma filha de Deus. Amém. Amém, pode sentar. Célula do Val, do Tarcísio da Val e do Marinho, Jaqueline, por favor. Bom dia. Peço aos irmãos desculpas se não sair. Bom,
a minha vida, eu vivia no engano, né? Vivia no engano, né? Em bebedeiras, farras, né? Me envergonho disso, né? Eu lembro que certo dia, eu e meu cunhado que está aqui, saímos de Luiz Eduardo às 3 da manhã, né, para Barreiras, embriagados, e gastamos 55 minutos para ir e voltar de Barreiras. E pneu do carro com várias laranjas. Eu acredito que Deus ali, Ele segurou, né? Segurou a gente para não acontecer nada, né? E hoje eu estou aqui para dar esse passo importante no batismo, né? Agradeço a minha família que está aqui, né? A Nil, que me segurou nas minhas mãos e orou muito para eu estar aqui, porque não era para estar vivo, né? Devido às falhas que tive na vida, né? É isso que eu queria compartilhar e agradecer a oração que a minha família fez, o esforço que fez para mim estar aqui, né? Os líderes, né? O Tarcísio, a Val, o Juliano, que está caminhando comigo lado a lado, me ajudando a dar esse passo importante na minha vida, né? Quero pedir a oportunidade também aqui para pedir perdão a Bruno, né? Meu cunhado, que tivemos uma discussão no ano passado. Me perdoe, Bruno, e a minha família. Pedir perdão a ela. Bom dia a todos, eu me chamo Marília e hoje eu estou muito feliz por estar aqui, mais feliz ainda por estar com a minha família completa, né? Todo mundo aceitando Deus como o único Senhor e Salvador. E antes a gente frequentava, né, algumas igrejas, mas não tinha esse amor pelo Senhor. Eu quero agradecer a Nil, né, pelo convite, agradecer a Val, o Tarcísio, a Vivi, Juliano. E é muito bom estar aqui, a gente se sentiu acolhido mesmo. E quanto mais a gente busca, mais a gente sente vontade de buscar. É isso que a gente encontrou aqui na comunidade cristã. Eu só tenho a agradecer. Antes a gente vivia num mundo de escuridão, né? Hoje eu me sinto completa, me sinto cheia do Espírito Santo e agradeço muito a Deus por ter cuidado de mim, da minha família. E hoje eu me sinto renovada e me sinto serva do Senhor. Muito obrigada a todos. Bom dia, meu nome é Sunier. Eu tinha até preparado o que eu ia falar, mas eu disse, Deus, se não for isso que Tu quer, Senhor, Tu coloque palavras na minha boca. E sentada ali, vendo os testemunhos, eu tinha que contar, resumidamente, mas rápido, tudo o que tinha acontecido. Eu fui criada pela minha avó, que é espírita, mas quando criança, né, a gente faz o que os nossos pais, o que a minha avó dizia, né, que tinha que ir tudo. Mas nunca me encaixei, nunca dei muita bola. Aí eu tinha uma mágoa muito grande dos meus pais. Até se eu falasse anteriormente a isso, eu chorava. Quando comecei a namorar o meu esposo, eu queria que ele me desse um amor de pai, não de esposo. Tinha muita dor no meu coração. Então, foi aonde uma amiga minha me apresentou a igreja que ela ia. Aí eu comecei a ir nos cultos, escutar sobre o que Deus tinha para falar comigo. E desde o início, eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Quando eu cheguei aqui em Luiz Eduardo, em janeiro, que meu esposo recebeu uma proposta de emprego, aí a gente veio, só eu e ele. Aí a gente alugou um apartamento e Deus me dizia assim, manda uma mensagem no grupo pedindo se alguém tem uma vaga de emprego. Aí ai Deus, eu não vou fazer isso, não vou. Aí de novo, em outra oração, ele me pedia, manda a mensagem. Mandei a mensagem, aí a doutora Jussiara, ela está com o nenê dela, ela me disse, vem que eu tenho uma vaga para ti de emprego. Aí é bem embaixo do nosso apartamento, eu desci
E com isso eu sempre digo, Deus não une pessoas, une propósitos. Ela já vinha na igreja, ela já participava da célula, então ela sempre me puxando, né? E hoje ela que me discipulou, então eu sou muito grata pela vida dela, pelos meus líderes, pelas pessoas da célula que oraram para mim estar aqui hoje. Muito obrigada. Amém, amém, pode sentar. Vou chamar uma galera mais jovem agora. Pessoal da Heloísa e Luiz e Ana Lídia. Bom dia, eu me chamo Júnior, obrigado. Então, quando eu estava pensando em o que dizer aqui hoje, foi aquele momento que veio na mente, né, todo aquele processo que passa na nossa vida para que a gente chegue aqui hoje. Assim, eu lembro que eu tinha uma vida que eu não vivia tipo para Deus, mas eu tinha um vazio dentro de mim por algumas coisas que já aconteceram na minha vida, e eu tentava preencher esse vazio com coisas do mundo, né? Coisas que nos traz aquela falsa sensação de felicidade, nos joga lá em cima e depois nos derruba, nos põe para baixo, e assim eu ia levando. Eu acreditava em Deus, mas eu não vivia uma vida para Ele, eu não me permitia saber o que é estar em comunhão como igreja, eu não me permitia saber o que era descansar em Cristo. E acho que de 1 ano e uns 6 meses, mais ou menos, atrás, eu me mudei aqui para Luiz Eduardo. E durante esse tempo que eu vim morando aqui, eu fui convidado para a célula da Elo. E eu lembro que na primeira vez que eu fui na célula, eu achei muito estranho a questão das pessoas ficarem expondo a vida e tal, e falando das coisas. Eu achava muito estranho, só que por outro lado eu achava muito da hora, porque do lado das outras pessoas eu não via olhar de julgamento nem nada disso, eu só via pessoas que queriam orar e ajudar essa pessoa de alguma forma, e foi através disso que eu fui sentindo o amor de Cristo, quem era Cristo, né? Quem se espelhado naquelas pessoas, e a partir daí eu comecei a me permitir a querer saber o que é estar em comunhão, o que é descansar em Cristo. Eu também me permiti a saber, querer descobrir como era o discipulado, né? Que foi meu discipulador, o Ferraz, que já ouviu muito de mim, que eu sempre chegava nele com muito questionamento, com muitas perguntas difíceis, ele sempre guiado pelo Espírito Santo me trazia as melhores respostas possíveis. Ele sempre me falava do amor de Cristo, tudo que Ele já fez, faz e fará na minha vida, e é por isso que hoje eu tenho a minha vida entregue a Ele e meu coração totalmente submisso a Cristo. É isso, obrigado. Bom dia, meu nome é Glenda, essa é a Ana, minha discipuladora. Eu nasci num lar cristão também, meus pais sempre me ensinaram os princípios cristãos. Conheci a igreja em 2021, a convite da minha irmã, Milena, meu cunhado também, Gustavo, e passei a frequentar os cultos, depois a célula também. E foi na célula foi muito bem recebida, tanto na célula da Anete e do Samuel no início, quanto do Luiz e da Ana. E foi na célula que eu entendia o verdadeiro significado de comunhão. Eu pude fazer muitos amigos e sentir o amor de Jesus através deles. Aí, esse ano iniciei o discipulado com a Ana e fui muito incentivada a ler a Bíblia. E assim eu consegui compreender quem Deus é verdadeiramente, né? Que Ele vive em nós, vive entre nós. E pude aceitar Jesus no meu coração e
e ter um relacionamento com Ele, né? Buscá-lo em qualquer situação. Por isso eu também decidi me batizar e é isso. Obrigada. Oi, eu sou a Estefânia. Eu não sei se eu consegui falar tudo. Eu cresci em um lar cristão e a minha avó sempre contava histórias bíblicas para mim, mas eu não frequentava uma igreja regularmente. Obrigada. Dos 10 aos 17 anos, eu frequentei um retiro bíblico no Betel, em Curitiba. E foi lá que eu comecei a realmente entender quem era Jesus e o que Ele fez por mim. E também foi lá que eu aceitei Jesus. Mas eu sempre acabava me afastando um pouco dele, porque eu não frequentava uma igreja e o retiro era apenas uma vez no ano. Mais tarde, em 2020, eu tive a oportunidade de morar um tempo com a minha tia. E lá eu comecei a fazer parte de um grupo de jovens da igreja. E lá eu aprendi mais sobre como um cristão deveria levar a vida e também sobre os princípios que deveríamos seguir. Em 2022, eu me mudei para Luiz Eduardo sozinha, por causa da faculdade. E acabei iniciando um relacionamento depois de alguns meses. Porém, com o tempo eu percebi que algumas coisas desse relacionamento não agradavam a Deus, mas eu decidi ignorar isso. Isso começou a me afastar de Deus cada vez mais, porque sentia vergonha de falar com Ele, sabendo que eu estava desagradando a Ele. No início de 2024, essa situação já estava me incomodando bastante, e parece que Deus me mandou uma luz mostrando que eu precisava mudar isso. Então esse relacionamento terminou, e depois de algumas semanas, Deus colocou a Heloísa na minha vida. Ela me ajudou a fixar na minha mente que Deus nunca vai me abandonar, mesmo que eu tropece várias vezes durante o caminho e o desagrado. Ele sempre vai estender a mão para que eu volte a andar com Ele. A vida com Jesus é mais leve porque Ele nos liberta de todas as correntes que nos prendem aos nossos erros e também cura as nossas feridas. E hoje eu declaro que Ele é meu único Salvador e o meu Senhor. Bom dia, meu nome é Eduarda. Eu escrevi também, porque senão eu ia me perder. Eu comecei a frequentar a igreja 3 anos atrás, porque eu comecei a namorar alguém que é da comunidade. Eu tinha um coração bem fechado, eu dizia aquela típica frase: não precisa ir à igreja, eu sou a igreja. Ou eu tenho a minha fé aqui da minha casa. Fora as vezes que eu questionava e culpava Deus por alguma coisa. Eu achava que quase não pecava, ao mesmo tempo que eu buscava felicidade em outras coisas. Por muito tempo, eu relutava em fazer discipulado, a Elô me chamava, eu falava, não quero. Queria participar só de uma coisa ou outra da igreja, mas não me incluía em tudo. Porém, todo mundo foi muito paciente comigo, a Elô principalmente, foram cuidadosos e eu senti que eu deveria estar que eu estava onde eu deveria estar. Os acampamentos, as conferências, e eu aceitei fazer o discipulado com a Esther. O Espírito Santo mesmo estava amolecendo o meu coração. Eu fui cedendo, me tornei mais participativa, então percebi o quão bem aquilo estava me fazendo. O Espírito Santo foi me mostrando como minha vida seria mais leve se eu me entregasse totalmente. Hoje eu estou em paz com Deus. Foram 3 anos até eu decidir estar aqui, mas o Senhor, Ele tarda, mas Ele não falha. Amém, pode sentar. Vou chamar todos os adolescentes agora.
Bom dia, meu nome é Bom dia, meu nome é Tatiele, conhecido como Quadradinho, como podem ver. Eu conheço Jesus desde novinha, pois o meu irmão sempre me levava com ele para a igreja. Eu não posso dizer que era por vontade própria, eu só ia porque ele me chamava. Ou seja, eu só sabia quem era Jesus, mas ainda não entendia a importância e o amor que ele tinha por nós. Para descobrir isso, eu passei por um processo que acho que quase todos já passaram, o duvidar de sua existência. Em uma época da minha vida, eu me deixei levar pela solidão e coloquei na minha cabeça que ele não existia. Sempre me perguntava, ele não é o Todo-Poderoso, então por que me deixou quando eu mais precisei? Foi nesse momento em que eu me afastei dele. Eu o deixei. Eu não tinha ideia de nada, não entendia nada. Então me deixei me levar por essa época de rebeldia. Mas, entretanto, ainda frequentava uma célula que, por mais que na minha cabeça ele não existia. Até que um dia, os líderes dessa célula disseram que iam se mudar. E o lugar para onde eles iam era longe, então não tinham como eu frequentar. Eu tinha ficado aliviada que não precisava mais ir. Porém, foi com 1 ou 2 dias depois, o meu irmão me chamou para o arraial da comunidade cristã. E foi nesse dia que eu descobri que ia começar a frequentar a célula da Amanda, da Nayara e do Gabriel. Ou seja, mal tinha saído de uma e já foi para outra. E foi aí que eu comecei a entender o verdadeiro amor de Deus por mim. Foi ali que eu vi que ele não havia desistido de mim, eu havia desistido dele. Comecei a entender e a me integrar a ele. Claro que isso foi um processo, não mudei da noite do dia. Comecei a me interessar, senti vontade de conhecê-lo. Graças à célula, à igreja, ao meu discipulado com o altar, ao meu devocional. E com a comunhão que eu senti na comunidade, consegui enxergar que eu não tinha nada a perder. Então, por isso que hoje eu decido declarar publicamente que Jesus é o Salvador e o Senhor na minha vida. Bom dia, meu nome é Yasmin. E eu sou bem tímida, então eu sempre tive muita dificuldade de me enturmar, de estar em comunhão. E aí, quando a minha tia, ela me chamou a minha família para vir para a comunidade, eu nunca tinha me sentido tão bem em outra igreja como eu me senti aqui. E quando o Gabriel me chamou para a célula, foi muito bom, porque na minha antiga igreja eu sofri muito por eu ser muito tímida, e aí, quando o cuidado da Gabi, da Amanda, da Nayara e o amor, eles me levaram à salvação, porque eu sempre tive muita dificuldade, então eu não conseguia me enturmar, eu não conseguia socializar, e na célula eu consegui, com a ajuda dos líderes, do discipulado, e aí o amor e o cuidado deles me levaram à salvação. E hoje eu declaro que eu morro para a minha velha antiga vida e eu nasço numa nova vida com Cristo. Nunca vi isso, velho. Sou extrovertido, tô com timidez aqui agora. Eita, glória. Oi, bom dia, meu nome é Alexandre. Eu nasci e fui criado num lar cristão, onde minha mãe congregava e ela falava para mim do evangelho, mas meu pai nunca foi muito de acompanhar a gente. Eu entrei na comunidade cristã no início de fevereiro e nesse mesmo mês o meu pai teve um acidente de carro, onde Deus salvou ele e por isso ele entrou na célula e na igreja, e minha mãe junto com minha mãe e meu pai. Eu vim para a igreja também e hoje eu estou aqui para batizar e para agradecer a Deus por ter salvado meu pai também. E hoje eu reconheço que eu sou um pecador e preciso dele. Bom dia, meu nome é Isaac e eu não vou falar muita coisa, né, mas minha família sempre veio de um lar cristão, então desde pequeno eu ouvia a palavra de Deus, mas desde o ventre da minha mãe eu conhecia Jesus, por causa que a minha mãe, ela não tinha as trompas, daí ela não podia ter filhos. Os médicos até falaram, não, é impossível você ter filho. Daí teve um dia que a minha mãe
estava fazendo, tipo, estava em casa e ela assim estava sentindo enjoo, estava mal. Daí ela foi no médico, fizeram os exames, daí viram que ela estava grávida de 3 meses de mim. Daí, tipo, daí depois eu fui lá, nasci, tô... mas daí, tipo, né, vim seguindo a palavra de Deus, né? Teve algumas vezes que eu, né, saía um pouco, não escutava Deus, só que daí, cada dia mais eu tô querendo saber mais dele, ouvir mais ele, e hoje eu quero mostrar para todo mundo que, tipo, nada é impossível para Deus. Sempre você pode achar que você pode estar perdido ou sua vida tá, tipo, toda lascada, mas Deus sempre vai ter um motivo para ela e não é impossível. Obrigado. Bom dia, meu nome é Luísa. Eu vou ter que ler, senão minha garganta vai travar. Desde pequena eu frequento a comunidade e aos poucos eu fui crescendo e aprendendo. Sempre gostei de participar dos cursos da igreja, muita aprendizagem, né? Quando eu entrei, quando eu fui no meu primeiro acampamento dos adolescentes, foi quando eu tive meu encontro com Jesus. Eu pedia muito que eu queria sentir a presença, eu via as pessoas sentindo e eu queria muito isso também. Quando eu tive meu primeiro acampamento, foi um sinal de semana incrível, cheia de presença do Espírito Santo. Fiquei muito feliz por ter sentido o real fogo que as pessoas falavam. Alguns anos depois desse acampamento, a minha oração era: Senhor, eu quero sentir seu amor. As pessoas falavam que o amor de Deus preenche o coração porque é um amor extraordinário. E em agosto do ano passado, eu descobri que eu estava com trombose no meu braço. 10 dias depois, eu tive uma embolia pulmonar. E os médicos não conseguiam explicar alguma causa que possa ter ocasionado ela. No momento que eu descobri, eu fiquei desesperada. Meu chão caiu. Foi um momento muito difícil. Eu pensei que não tinha muito o que fazer. Mas essa doença fez com que eu tivesse mais gratidão por estar viva. Nesse tempo, eu soube que pessoas que eu nem conhecia estavam orando pela minha vida. A minha escola estava orando por mim e o suporte da minha família, da Vitória, da igreja, dos meus amigos foi muito importante nesse processo. A Vitória ficou comigo todo esse tempo, me ajudando a ficar forte na fé e não desanimar. Eu fiz muitos exames e a gente não conseguiu descobrir a causa. Mas eu só posso dizer uma coisa: eu senti o amor de Deus muito forte na minha vida, através da oração e o carinho das pessoas. Tomei medicação por alguns meses, mas não fui internada. E eu senti que Deus é muito cuidadoso com a gente. E hoje estou curada em nome de Jesus. Oi, bom dia. Eu sou a Fernanda e eu quero entregar minha vida para Jesus porque eu descobri que Ele me conhece. Ele me ama, quer ficar comigo para o resto da vida e cuida de mim e se importa comigo. E Ele também responde as orações. E hoje eu declaro que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. E também estou feliz porque a partir de hoje eu faço parte da família de Deus. Bom dia, meu nome é Guilherme e primeiramente eu queria agradecer ao meu pai, que é meu discipulador, que disponibilizou um tempo para isso. A minha mãe, que sempre falou de Deus para mim, que sempre teve um relacionamento muito forte com Deus e sempre fez com que eu buscasse Ele. O meu líder, que é o Lucas, e a Thay, que é a vice-líder. Bom, a gente está congregando na comunidade cristã há 7 anos. Antes a gente era de uma igreja católica, até que meu tio Adilto convidou a gente para ir. E depois de lá a gente continuou indo. E aí eu entrei na salinha e eu fui aprendendo mais sobre Deus, sobre a Bíblia e comecei a ter um relacionamento com Ele. E o tempo foi passando e com meus 13 anos eu entrei na célula do Lucas
E a partir desse momento em diante, eu tive um relacionamento cada vez mais forte com Deus e aprendi cada vez mais sobre o seu amor e tive cada vez mais momentos em que senti a presença de Deus agindo em mim. E a vez que mais marcou no sentido de Deus agir na minha vida foi no meu primeiro acampamento dos adolescentes que eu fui. Que eu estava durante o acampamento inteiro orando para que Deus agisse na minha vida, tocasse eu. E eu estava orando, não estava sentindo esse agir, mas na última oração do acampamento, para finalizar o acampamento, eu senti a presença de Deus agir na minha vida, me tocando de uma forma que foi extraordinária. Foi o poder de Deus mesmo. E a partir desse momento eu fui buscando cada vez mais Deus, quis servir mais Deus. E então, no ano passado, eu comecei a fazer discipulado com meu pai. E cada vez mais tive vontade de servir a Cristo e teve momentos em que eu não estava tão próximo de Deus, mas Ele colocava pessoas na minha vida para me ajudar a voltar para o caminho. E no início desse ano, eu prometi a mim mesmo que iria me batizar, mas sempre que me perguntavam se eu iria me batizar, eu dizia que eu não estava pronto. Até que no último batismo eu decidi que eu estava pronto para me batizar no próximo batismo que teria. E hoje eu selo esse compromisso com Deus, que me amou e me libertou das garras do diabo, e declaro publicamente que Jesus é meu Senhor e Salvador da minha vida. Oi, gente, bom dia. Estou um pouco nervosa. Bom, eu conheci o Senhor pela minha mãe, que ela sempre falava dentro de casa, né? Mas a minha mãe também não ia muito na igreja quando eu era pequena, até que um dia ela encontrou a comunidade e ela começou a frequentar. E foi aí que eu conheci e comecei a frequentar junto com ela. Eu comecei a entender quem era o Senhor quando eu entrei na célula de adolescentes, e eu entrei por pura pressão, porque eu não queria ir, eu queria permanecer com os adultos. Eu estava muito segura lá e eu não queria ir para os adolescentes, até que a Gabi e outras pessoas foram me empurrando, e aí eu comecei a frequentar. No começo, eu passei, eu acho, quase um ano lutando muito para não ir, para não frequentar, para não expor a minha vida para essas pessoas. E aí foi quando a célula começou a mudar e eu comecei a ver que eu precisava ajudar e que eu podia ajudar e que eu tinha esse potencial. E aí foi quando eu comecei a conhecer mais sobre o Senhor, né, que eu comecei a conhecer pessoas maravilhosas que ajudaram muito na minha vida, na minha caminhada. E antes eu duvidava muito do Senhor. Eu ficava me perguntando se Ele de fato estava comigo e se Ele de fato existia, né? E hoje eu tenho certeza que Ele existe. Hoje eu posso ajudar o Bruno na minha célula, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Às vezes eu dou uma reclamada, confesso, porque eu acho que meu Deus, tem que fazer isso, mas no final sempre dá certo. E eu descobri que eu gosto muito de discipular, gente. Discipular não, como é que é? Fazer edificação. Discipular, eu nunca discipulei ninguém. Eu gosto de fazer edificação, adoro fazer edificação, gente. E eu sinto que eu tenho um potencial, né, para isso. Eu fiquei muito feliz porque eu descobri isso. E hoje eu quero declarar que o Senhor vai me salvar, né? E que eu amo muito Ele e que eu tenho certeza do que eu quero para minha vida, que é caminhar com Ele. E é isso. Amém, pode sentar. Ainda faltaram alguns jovens, por favor, rapidinho, alguns jovens. Você vai começar. Ai, meu Deus. Você preparada para isso? Bom dia, meu nome é Laís. Eu sei que muita gente deve estar olhando aqui pensando até que enfim saiu esse batismo, né? Eu estou há 4 anos frequentando a igreja e o meu processo foi lento porque eu precisava ressignificar muitas coisas na minha vida. E contando um pouquinho da minha história, eu não nasci em um lar cristão. Eu não tinha conhecimento de quem era Deus verdadeiramente. A minha infância, adolescência foi muito conturbada. Meus irmãos estão aqui, eles estão de prova também. Eu estou muito feliz com a presença deles.
A nossa infância, nós vivemos uma infância num lar que não era feliz. Tinha muitas brigas, meus pais brigavam demais. A gente teve uma adolescência conturbada. Eu lembro que eu tenho lembranças que eu fazia de tudo para não ficar dentro de casa. Eu queria passar o dia todo fora de casa. E esse processo foi se levando, até que meus pais se separaram. E chegou um momento que minha família se desmembrou totalmente. Meu irmão foi embora para Palmas, meu pai e minha mãe se separaram, cada um foi viver numa casa separada. Eu e minha irmã ficamos com a minha mãe. E no decorrer desse processo, meu pai foi embora, minha irmã foi junto com ele para o sul, e ficou somente eu e minha mãe aqui na cidade. E, em meio a tudo isso, eu me envolvi num relacionamento, e como eu estava naquela realidade de fuga, de querendo fugir de tudo aquilo que eu vivia, eu fui logo morar junto com essa pessoa, né? Eu vivi uma vida de casada, mas sem casar. E foi tudo indo cada vez mais ao fundo do poço. Né? Hoje a gente sabe que a forma de resolver nossos problemas não é fugindo deles. Mas eu, com toda a minha inexperiência, eu fugia, eu me envolvi num relacionamento da qual eu sofri muito desrespeito, entre outras coisas, e eu fui cada vez perdendo a noção do meu valor. Eu cheguei num ponto que eu desenvolvi crises de ansiedade muito grave, depressão. Eu lembro que, durante esse período, eu não tinha onde procurar ajuda. A minha família foi toda desmembrada, estava cada um morando em um canto, em outras cidades. Eu tinha me afastado da minha mãe também, por conta de alguns problemas de relacionamento. A pessoa que estava do meu lado, no meu relacionamento, totalmente difícil, não tinha um relacionamento feliz, e eu me senti totalmente sozinha. Eu lembro que o meu psicológico foi ficando cada vez pior, e eu tinha crises de ansiedade que todos os dias eu chorava, do nada, fugia do meu controle. Eu ia comer, eu chorava. Eu estava me arrumando para ir para a faculdade, eu chorava. Em qualquer momento, do nada, eu começava a chorar, eu estava saindo do meu controle. E começou a piorar cada vez mais. Depois eu comecei a ter crises piores, eu estremecia, eu caía no chão, e eu só sabia pedir para Deus me ajudar a sair daquela vida. A pessoa com quem eu tinha um relacionamento, ela tinha uma arma guardada. E eu sabia onde ele guardava essa arma. Eu lembro várias vezes que eu pegava aquela arma, eu colocava na minha frente. E eu pensava em acabar com tudo aquilo que eu vivia. Eu lembro que uma vez eu até escrevi uma carta para minha família, porque eu estava decidida que eu ia acabar com aquele sofrimento que eu vivia. Mas algo dentro de mim conseguia me dar forças para orar. Eu lembro que, em meio a todas essas crises, eu orava. Eu pedia a Deus, por favor, me tira dessa vida. E aí, um fato muito interessante, que eu ainda estava na faculdade, e a Bia e a Bruna está aqui, cadê a Bruna? Um fato interessante é que elas estudavam de manhã e eu estudava de noite na faculdade. E elas mudaram bem durante esse período. Elas mudaram do período da manhã e foram para a noite. E hoje, vendo muitos anos depois, eu percebo que Deus já estava começando a agir na minha vida. Elas mudaram para o período da noite, eu comecei a fazer uma amizade mais profunda com elas. Elas foram me apresentando o Deus delas, me chamando para o culto, para a igreja. Eu muitas vezes negava, né? Eu resisti. Durante esse período eu vivia uma vida mundana, muitas festas, eu tentava preencher o meu vazio com o mundo lá fora. E eu resistia muitas vezes para ir para o culto, para ir para a célula que elas me convidavam.
Mas eu lembro que a primeira vez que eu decidi dar uma chance para elas, os primeiros cultos que eu fui, eu me senti muito ministrada. Deus falou muito comigo. E aquilo foi colocando uma pulguinha atrás da orelha. E eu fui querendo procurar mais a Deus. Foi um processo lento. Eu vivi em cima do muro, um pouquinho ali no mundo, um pouquinho na igreja. Mas eu fui crescendo espiritualmente. Eu sou muito grata à Bia, ela não pôde estar aqui presente, mas eu sei que ela, a Bruna, o pessoal da célula na época orava muito por mim. E hoje eu percebo que tudo que eu passei serviu para aprendizado, para me tornar quem eu sou hoje. Deus foi mostrando a sua presença na minha vida. Enquanto eu estava nesse relacionamento, eu procurava um pouquinho a Deus e eu ainda estava nesse relacionamento conturbado. Deus foi me preparando. Eu desenvolvi um plano, que com certeza esse plano não veio de mim, veio de Deus. E eu fui me preparando para mudar a minha vida. Eu comecei a trabalhar em 2 empregos para guardar dinheiro, porque eu dependia totalmente financeiramente dessa pessoa. Eu ainda era estudante, eu recebia só um salário mínimo. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu comecei a trabalhar em 2 empregos, guardar dinheiro. Deus me deu essa oportunidade de um segundo emprego. Ele foi preparando tudo. E aí, nesse tempo, minha irmã voltou do Sul. E aí a gente se uniu num propósito de morarmos juntas. Eu ia sair da casa onde eu estava morando com essa pessoa e iria reiniciar uma nova vida junto com a minha irmã. E Deus continuava agindo. A gente começou escondido, em silêncio, ninguém sabia dos nossos planos, a procurar casa. E na época era muito difícil achar, até hoje é muito difícil achar, né, aqui um lugar em conta, um lugar bom, porque era ela, cada uma com seu salário mínimo e um sonho. E aí Deus foi levando pessoas para o nosso caminho. Eu lembro de pessoas nessa época que apareceram e nos ajudaram. Teve uma pessoa que pagou 3 meses de aluguel adiantado para a gente. E Deus foi preparando até que em abril de 2021 a gente tomou essa decisão. Eu saí da casa onde eu morava. Minha irmã também passava por um relacionamento difícil com a minha mãe. Ela saiu da casa da minha mãe e fomos nós duas morar juntas. E abril de 2021 começou a minha verdadeira trajetória em Cristo. Eu comecei a me dedicar mais, a ir mais vezes para a célula, a ir mais vezes para o culto. E eu fui conhecendo o verdadeiro Deus a quem eu sirvo hoje. Hoje eu tenho a minha empresa, vai fazer 2 anos que eu tenho minha empresa, eu me formei. Minha empresa é muito abençoada, graças a Deus. Deus me deu muitos irmãos. E, inclusive, até um outro testemunho aqui, como a minha família foi toda desmembrada e todo mundo ficou longe um do outro, nós perdemos a conexão entre nós. E algo que eu orava muito era para que Deus devolvesse a minha conexão com meus irmãos. E de lá para cá, a minha irmã voltou do Sul. E há pouco tempo, o meu irmão voltou de Palmas e está morando com a gente também. Deus foi preparando tudo para a gente se unir novamente. Hoje eu vivo com os meus irmãos que estão aqui. E é uma resposta de oração, porque a gente está reconstruindo os nossos laços de irmãos novamente. Estamos construindo uma nova amizade novamente. E isso também foi uma resposta de oração, um presente de Deus, de estar trazendo a minha família de volta para perto. Então, eu estou muito feliz com a presença deles aqui hoje. A presença de vocês aqui é resposta de oração. A nossa vida hoje é resposta de oração. Deus tem me abençoado muito. E eu estou realmente experimentando a vida em abundância que Deus fala na Bíblia. Porque eu pensava que eu nasci para sofrer. Desde a minha infância conturbada, eu pensava que eu nasci para sofrer, que eu não tinha pai, que eu não tinha mãe, que eu nasci para ficar sozinha, que a vida é isso mesmo, é sofrimento, é tristeza. E o inimigo ele vem para a nossa vida para fazer a gente perder a nossa noção de valor. Eu perdi a minha noção de valor, mas Deus me devolveu. Hoje eu sei, apesar de eu não ter meus pais tão presentes na minha vida, eu tenho um pai presente comigo todos os dias.
Ele está comigo. Hoje eu sei que eu tenho um pai, um provedor, um amigo, um conselheiro. Ele mudou totalmente a minha vida. Ele mudou a minha visão de paternidade e família, porque eu não queria nem saber de constituir família na minha vida. E não queria saber... E a noção de paternidade também era totalmente deturpada. E hoje eu sei que eu tenho um pai. Hoje minha visão mudou totalmente sobre família. E eu sou muito grata à comunidade cristã, que me recebeu de braços abertos em todo momento. Sou muito grata ao Gustavo e à Gabi também, que hoje são meus líderes, que também fizeram parte desse processo. E eu só queria deixar aqui, para finalizar, uma música bem recente, que ela mexe muito comigo e fala muito sobre mim, que é a música Lindo Momento. Só uma parte dessa música. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou a minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa, o meu pai não me rejeita, e hoje Ele é meu único Senhor e Salvador. Bom dia, pessoal. Me chamo Matheus. Eu venho de uma família que, no caso, né, não seguia... No caso, eu não venho de um lar cristão, vamos colocar assim. E eu tive uma vida, né, entre aspas, bem tranquila, né, pais presentes, amigos também. Só que, muitas vezes, nessas áreas que o inimigo, às vezes, trabalha no conforto, né? Porque eu não via necessidade de buscar realmente ao Senhor. Eu acreditava num Deus que era grandioso, só que eu não o conhecia, né? Eu achava que conhecia. E com o tempo, né, eu fui... me chamaram para ir na conferência 2023, e foi o Antônio, né, que me chamou. E desde lá, minha vida tem mudado muito. Né? Eu aprendi sobre devocional, que eu não sabia como que funcionava, aprendi a parte da leitura bíblica, discipulado, a célula, o culto, que tudo é importante para a gente criar um relacionamento com Deus. Né? Cada parte tem a sua importância para ter um relacionamento com Deus. E desde lá, minha vida só tem sido bênçãos. Né? Meus irmãos, né, tem um irmão meu que está começando a ir à célula, né, fico muito feliz, né, por Deus estar respondendo às orações. Minha mãe que está presente ali também, a Andréia, minha namorada também, Emily. E eu queria agradecer também a célula da Luana e do Paulo, né, porque eles sempre foram muito acolhedores. Né. A célula é uma etapa muito importante da nossa vida, onde a gente pode compartilhar, né, com as pessoas, e as pessoas estão lá para te acolher, não para te julgar. E eu tomei essa decisão, né, de me batizar alguns meses atrás, quando eu estava fazendo o Crown com a Fabrícia. Cadê a Fabrícia? Ali. Estava fazendo o Crown, e desde lá, minha vida, desde que eu decidi, minha vida tem melhorado cada vez mais. E eu queria, né, declarar Jesus Cristo, né, como o meu único Salvador. E a notícia triste para o inimigo, que o inferno perdeu mais um. Bom dia, eu me chamo Aline. Antes de conhecer Jesus, eu tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia como ser preenchido esse vazio. Mas depois de um tempo, quando eu era criança, eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus e eu morava numa fazenda. E lá na fazenda a gente tinha a escolinha que a Julie, ela dava aula. E um dia da semana, ela sempre estava ensinando coisas sobre a palavra. E quando a gente se mudou da fazenda,
eu me afastei de Jesus e não tinha um compromisso com Ele. Mas depois de um tempo, meu irmão ele começou a ir à igreja e foi através dele que eu e minha família começamos a ir à igreja. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu conheci várias pessoas. Eu me enturmei mais e fiz novas amizades. Eu também comecei a fazer discipulado com a Nayara, que me ensinou mais sobre a palavra e fez eu perceber o amor dele. E foi a partir daí que eu percebi o verdadeiro amor de Jesus e que eu devo entregar minha vida por Ele. E é por isso que hoje eu vou me batizar, porque Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Bom dia, eu me chamo Beatriz. Quando eu era pequena, a minha mãe sempre falava de Deus e cantava louvores pela casa. Isso plantou uma semente no meu coração, o que fez com que eu sempre me voltasse àquilo que a palavra de Deus falava e a ter um anseio por buscá-lo. Porém, o momento em que mais cresci em intimidade com Deus foi há alguns anos, quando eu estava longe dos meus pais e em alguns momentos me senti sozinha. Apesar de não frequentar uma igreja, buscava Deus em secreto, no meu quarto. Desenvolvi um relacionamento com Deus e tive um encontro com Ele, no qual pude perceber que de fato não estava sozinha. Mas eu precisava viver em comunidade também. Por isso pedi a Deus que pudesse ter amigos cristãos que me ajudassem nessa caminhada. Há pouco tempo voltei para Luiz Eduardo e meu relacionamento com Deus não era mais o mesmo. Tinha mais me afastado dele. Mas a minha vida não fazia sentido e ano passado, após viver algumas situações com a minha família, percebi que precisava dele. Não só nos momentos de aflição, mas nos momentos de alegria também. E que meu coração só podia ser preenchido por ele. No final do mesmo ano, fiz uma oração a Deus, na qual eu pedia que me aproximasse dele e que eu pudesse ser um canal para levar a palavra dele à minha família. Alguns dias antes dessa oração, conheci a Mirella e em janeiro ela me chamou para o grupão. Passei a frequentar o culto e a célula e começamos o discipulado, onde pude crescer e reconhecer a minha identidade em Deus. Hoje sei que Deus esteve comigo em todos os momentos. Ele trouxe a mim e a minha família mais para perto dele e me presenteou com pessoas que se tornaram a minha segunda família. Amém. Faltou alguém? Talvez não, né? Que bom que a gente pode terminar esse nosso momento aqui. Gostaria de deixar uma palavra para o pessoal que vem por batismo, que vem por integração, de Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses versículos 23, 24. Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma, o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Estamos nessa caminhada, alguns iniciando, agora declarando que Jesus é Senhor, Salvador da vida delas, outros já há mais tempo, e estamos nesse processo de tratar nossas vidas, trabalhar nossas vidas, de ajudar uns aos outros, de explicar a palavra, de dar entendimento, de receber entendimento, para que todos de fato estejam nesse processo. Corpo, alma e espírito para a sua vida. Algo tão valioso, tão precioso. E o convite obviamente é que ainda muitos entendam e possam fazer parte desse projeto de vida que Deus tem para nós. Amém? Nós vamos orar agora, mas você não vai se colocar em pé, porque se colocou em pé, vira bagunça. Você vai colocar a mão sobre aquele que está vindo por integração, que está vindo por batismo. Nós vamos ter esse momento de oração aqui agora, depois nós vamos ao rio. Vai ser um processo rápido de batismo, pode crer. Vai ter 4 pessoas batizando. Vai ser um momento rápido, ok?
Depois, em relação ao almoço, quem comprou a ficha está garantido, quem não comprou, né, se conseguir comprar do colega por R$200, de repente dê certo. Não pode repartir, rasgar o meio. Depois a gente vai colocar as mesas aqui dentro também, buffet aqui dentro, mesas lá fora. Tentar aproximar ao máximo, não juntar muitas mesas, porque a gente rouba espaço. E ter o nosso tempo de comunhão aqui. Amém? Estenda a sua mão. Esse Deus poderoso está no nosso meio, se importando com cada um de nós aqui. E nós consagramos esses queridos agora que declararam que Jesus é Senhor sobre a vida delas. Aqueles que vão declarar no batismo mais uma vez que estão morrendo para a velha vida e nascendo para a nova vida. Aqueles que vieram de outras igrejas e agora estão aqui para fazer parte desse corpo. Aqueles que vieram por restauração porque se afastaram do Senhor e agora estão voltando. Nós consagramos essas vidas ao Senhor Jesus e cremos que de fato esse Jesus que morreu na cruz do Calvário restaurará a vida de cada um, abençoará a vida de cada um, conduzirá a vida de cada um e purificará cada um, corpo, alma e espírito, para todo sempre. Pai, nós pedimos que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito sobre essas vidas mais e mais, até transbordar. E que Teu Santo Espírito se mova nessas vidas com dons e talentos para toda boa obra. Deus, que essas vidas sejam seladas com Teu Santo Espírito, para que jamais se afastem dessa verdade, que jamais soltem a Tua mão, mas vivam para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, nós consagramos esses queridos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? A gente vai cantar a última música, a gente já vai correr para o batismo, depois a gente corre para o almoço.